Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem, pai do Arthur e da Gabriela e marido da Letícia. E eu sou a Letícia Franco, sou psicóloga, especialista em infância e família, @psicoleticiafranco no Instagram, esposa do Thiago, pai do Arthur. Pai do Arthur. Tu é o pai do Arthur. Eu sou o pai do Arthur. Eu sou mãe do Arthur, de 7 anos, e da Gabriela, de 4 anos. E é exatamente sobre o Arthur, de 7 anos. Não é sobre o Arthur. Não é sobre o Arthur, mas é sobre os 7 anos. Esse episódio é sobre a criança ali dos seus 6, 7... Idade escolar, né? A idade que entra na escola grande. E são novos aprendizados, novos espaços e novas formas de se relacionar que a criança nessa idade já está apresentando. Sabe aquela coisa de cada fase do seu filho é a melhor e a pior fase? Que a gente já falou aqui também. Como o Arthur tem 7 anos, então eu convivo com bastante pessoas com filhos de 7 anos também, por uma questão de proximidade e tal. E, além disso, tenho outras vivências na clínica e que uma das perguntas, né, e uma das questões que vem, desabafos, é de eu me lembro dos meus 7 anos, mas eu não me lembro de ser tão chato, de eu ser tão chato com meus pais, né? Ele não para de retrucar, é um mini adolescente, eu acho que a gente não era assim, né? Então, assim, a gente não tem uma câmera lá para ver como é que era, de fato, o dia a dia nosso aos 7 anos. Mas a gente está construindo realmente crianças um pouquinho diferentes hoje, com crianças com mais voz, crianças com mais espaço para questionar, espaço para falar. Então, a gente está me parecendo, e as pesquisas também vão mostrando, e a amostra, né, de famílias que eu conheço também vão mostrando que o nosso jeito de educar tá um pouquinho diferente de como a gente foi educado. Isso é um processo normal, né, natural, da cultura que avança, né, e que ela é meio cíclica, assim, né, a gente vê que tem algumas coisas que voltam de tempos atrás, né, enfim. Então, a gente vê, sim, hoje as crianças de 7 anos, esses mini-adolescentes, como falam, né, a gente usa esse mini-adolescente, uma questão bem coloquial, só desse perfil, né, mais aborrecente, né? Então, 7 anos, essa criança respondona, que acha que sabe tudo. Sim, questionadora. Né? Questionadora. Mas o que a gente quer trazer aqui é por que isso acontece, né, e o que a gente faz com isso, afinal de contas, para onde vai, né, tanto questionamento e tanta petulância às vezes. Daí a gente começa, né, a virar também, a pensar, será que, né, era melhor ser mais firme? O que é que eu faço, né, para melhorar isso? Então, são algumas das questões que eu penso que vai permear nossa conversa hoje. O que tu acha? E é realmente uma boa dúvida que eu tenho, de verdade, com o Arthur nessa fase assim. É isso. Preciso ser mais rígido? Tenho que dar mais? Estou sendo rígido demais? Preciso dar mais espaço para ele? Como se comportar, sabe? E o que esperar do comportamento dele? Sim, uma ótima questão. O que é esperado para a cidade? Como é que a gente pode tolerar, né, essa diferença de posicionamento que ele já vai apresentando? Então, a gente pode começar pensando que tudo indica que essa nova geração vai sim falar melhor sobre os seus sentimentos, tá? A gente está numa geração de pais que busca, né, que a criança possa falar o que sente livremente. Os meninos podem chorar, né? Tem famílias e famílias? Sim, tem famílias e famílias. Mas a gente, no geral, né, dentro de uma classe aqui, de uma bolha,
né, a gente vê uma facilidade um pouco maior de expressar os seus sentimentos, coisa que a gente teve que aprender depois, mais tarde, muitos só indo para uma psicoterapia para conseguir fazer. Então, isso já é uma grande diferença entre eu, criança de 7 anos, e o meu filho, criança de 7 anos. Né? Então, muito provavelmente, muito possivelmente, eu tinha que calar mais, né? E respondia muito menos do que o Arthur responde. Por exemplo, né? Aqui a gente estou usando um pouquinho alguns exemplos do nosso filho. Sim. Mas isso não que seja... A gente tolera mais, sei lá, coisas que talvez fossem pensadas como desrespeitosas antes. Eu não acredito nisso, sabe? Não acho que a gente tolere. Acho que tem valores bem definidos. Isso é importante para uma família, ter valores bem definidos. E aí a criança vai poder permear e perambular dentro desses valores e dentro desse contexto, né? Então, tem aí uma criança com um pensamento bem mais desenvolvido, com uma alfabetização acontecendo, ou talvez até já acontecida, né? Claro que é um processo, vai um pouco além, mas a grosso modo, uma criança que já está alfabetizada e que eu costumo dizer que o letramento, a alfabetização, ela abre o mundo da criança. E esse mundo que até então era só dos adultos. Nesse momento, a criança passa a pensar que ela agora está nesse mundo mesmo que os adultos, então ela tem uma mesma capacidade de resposta, raciocínio, né, argumento e direitos, né, iguais também. Então, por que eu não posso ficar acordado depois da hora e vocês podem? Por que eu não posso jogar mais videogame se vocês podem ainda olhar TV depois que eu vou dormir? Né? Eles questionam todos os nossos hábitos, principalmente quando a gente faz essas separações entre coisas de adulto e coisas de criança, porque ele acabou de mergulhar, né, e abriu uma porta, então, para uma parte que era do mundo adulto. Sim, e é uma porta que ele abre para esse nosso mundo, entre aspas, e que, de certa forma, nos invade também, invade o nosso mundo também. Isso. Porque a gente podia se comunicar, por exemplo, deixar um bilhete ali, deixar um aviso que, que amanhã o Arthur tem médico não sei o quê, tem não sei o quê. Vacina, que ele odeia. Tem vacina. E agora, se a gente deixa um bilhete desse, ele lê e ele sabe, ele já vai questionar e já vai... Então, ele realmente entrou numa boa parte do nosso mundo. Sim. E agora a gente às vezes falava em inglês, né? Pra ele não entender. E também ele tá num colégio que tem um ensino bilíngue e a gente já tá vendo, assim, que tipo, ele já pesca algumas coisas. Ele já pesca algumas coisas, ele já identifica que a gente tá falando em inglês, isso quer dizer tal coisa. Então, os argumentos não faltam, né? Pra fazer o embate. E aí, é uma criança, então, que se sente muito poderosa, né? Ainda muito poderosa. É diferente um pouco do que uma criança de 5 anos, que está no auge, assim, de 4 anos, que está no auge desse poder todo. Mas o que a gente vê hoje, então, é sim uma criança maior, com mais condições, já com mais... argumentos, né? Sim, com uma cognição mais avançada já, né, do que a criança lá de 4 anos. E que isso é um empoderamento muito grande para ele. Então, ele já sabe mais o seu lugar, então ele já foi castrado, como a gente diz em psicanálise, ele já passou por essa fase, já sabe que ele é filho, que ele não pode ficar entre a mãe e o pai, que ele não pode dormir na cama do pai e da mãe, ele já conhece as regras, né? Agora vem a parte do conhecimento, então, que faz parte o letramento, que faz parte o pensamento lógico-matemático,
né, que vai auxiliar a fazer hipóteses logo mais, e hoje a ter argumentos, né? Alguns argumentos ainda muito fantasiosos. Sim. E isso que mostra ainda uma imaturidade cognitiva, né? Por isso que ele não pode ter acesso a algumas coisas e que a gente tem que ter cuidado com o conteúdo que as crianças têm acesso na televisão, na internet, até nos nossos livros que estão ali na cabeceira, né? Apesar de elas não terem, às vezes, como interpretar algo tão complicado, mas, por exemplo, a internet é um mundo muito perigoso justamente porque a criança não tem essa capacidade toda de interpretar. Sim, e daí entra naquilo que tu estava falando também da diferença de tu com 7 anos e do Arthur com 7 anos hoje. Muito bem lembrado. É uma um outro mundo, porrada né? de informação na cara o tempo inteiro que a gente não tinha. E acho que são duas coisas fundamentais nessa diferença, assim. É isso e um pouco do que tu falou, que estamos numa geração um pouco mais aberta, de entendimento, assim. Eu acho que essa é uma diferença fundamental, porque a gente, pelo menos nós, mas eu acho que toda essa, no geral, essa geração, a gente quer saber do sentimento da criança, do que está se passando, de como ela tá pensando. Sim. Que na nossa época eu acho que, além de não ter a curiosidade de saber, os pais também não queriam ouvir, né? Acho que isso e a surra de informação, eu acho que são as duas coisas que fazem essa diferença ser abissal, assim. Sim, e aí as escolhas também, né, que a gente faz hoje sobre quem cuida do nosso filho, se a gente vai ficar mais em casa ou não, tem um monte de outras coisas que também, né, me parece que para algumas pessoas isso mudou, né, que a sua cultura de origem era o trabalho assalariado ou o concurso e hoje já muda. Então tem algumas coisas assim que são de cultura familiar, né, e que vão né, mudando, se modificando. Eu tive pais muito atentos, muito curiosos, né? Então, só para contrapor assim o que tu falou, no sentido de, inclusive, né, já há mais de um episódio eu conto coisas que meus pais me contam que eu fazia, e daí tu diz assim, e se a gente não sabe? Nos episódios tu disse, e se a gente não sabe como é que foi a nossa infância, né? Tá aí uma questão de cultura familiar, né? Com onde certeza. tem ali na minha família tem essa é quase lúdico isso, né? De falar sobre o que acontecia, falar sobre o que pensa, contar os sonhos na mesa do almoço, sonhos que a gente teve de noite, Sim. né? Então, umas coisas engraçadas que tem a ver com a minha família e que fazem eu ser quem eu sou hoje, enfim, né? Mas que eu entendo e sei que eles eram um pouco fora da curva, né? Enfim, os meus dois pais estudaram justamente sobre como que a criança responde a uma pergunta do adulto, né? Então, assim, era outro. Mas eles foram criados por pais, né, muito, muito rígidos e com outra cultura. Então, vai devagarinho, né? Sim, e vai se processo, alterando. É um processo. E hoje a gente está aqui todo no intuito de conhecer muito mais o desenvolvimento da criança, né? E eu me sinto continuando o legado dos meus pais nesse sentido, né? Mas tudo isso para dizer que o Arthur, por exemplo, hoje com 7 anos, vai nos mostrando, né, o mundo que a gente foi apresentando para ele. E já as nossas preferências que já não são mais só nossas e já passam a ser dele também, né? E ele começa a ter uma pequena identidade que ainda não está totalmente formada, mas que vai mostrando, né? Coisas que ele gosta de fazer mais com um, mais com outro, coisas que ele gosta sozinho, apesar de a mãe ou o pai, ou a mãe e o pai não gostarem. Então vai indo assim. E a informação, a tecnologia tem sim muita influência já nessa fase. Tá, e com
com esse argumentador de 1 metro e pouco? Como é que a gente lida com isso? Com o tempo inteiro, absolutamente tudo que a gente fala, ele tem um contraponto, uma resposta, uma pergunta questionadora mesmo, não é uma pergunta de... Então, a palavra-chave vai continuar sendo limites, tá? Que era a palavra-chave da geração passada também, né? Entre nós, assim, e os nossos filhos. Então, porque colocar limites, né, é dar o contorno do que é aceito, o que não é aceito, né? Qual é o limite das coisas. Então, o que a gente vai descobrindo melhor na prática e no estudo é que ter afeto, né, que é isso que tu estava falando, de ter curiosidade, cuidar o que a criança está respondendo, quando a gente pergunta, realmente escutá-la, né, isso é a base do dar limites com afeto, por exemplo. Né? Então, aqui o com afeto não significa o afeto físico, do carinho físico, significa a implicação de realmente escutar, né? Então, de olhar olho no olho e ser coerente com o nosso objetivo como pais, né? Porque a gente continua sendo pais, eles continuam sendo filhos, então isso não pode se misturar, né? E isso é limites. Então, quando a gente tem as fronteiras bem definidas dos papéis de cada um, a gente consegue ter esses limites. Então, assim, um pequeno questionador de 1,20 m, ele vai testar esses limites, né? O que está acontecendo com ele lá na escola? Ele está no 1º ou no 2º ano e ele vai tá exercendo e exercitando os seus argumentos, as suas habilidades sociais que foram adquiridas na infância, né, em casa, ou antes da escola, lá agora com os coleguinhas. Os colegas que também são pequenos argumentadores, que também têm as suas né, idiosincrasias. Então, assim, é o colocar em prática as questões sociais lá fora e não mais só dentro de casa, faz eles, quando voltam para casa, quererem também testar se isso também dá certo aqui dentro, né? Então, se lá na escola o que é mais rápido vence, o que é mais esperto no bafão vence, né? Será que aqui também cola isso? Será que dá para eu questionar e argumentar e na minha cabeça, porque daí na cabeça dele faz sentido todo o encadeamento, né, de argumentos. A gente escuta e a gente vai ficando cada vez mais irritado, porque está fugindo, não era isso, né? Não faz sentido, enfim. Por exemplo, a questão de tempo, né? Ele já tem, uma criança de 7 anos já tem noção, por exemplo, do que é amanhã, o que é ontem, o que é hoje. Ela sabe, teoricamente, que 60 minutos é 1 hora, mas ela não tem a percepção ainda temporal como a gente tem. Então, quando a gente diz assim, ó, Arthur, tu já tá há 1 hora aí, agora tu precisa desligar a tela, precisa ir fazer outra coisa, precisa brincar. Ele vai dizer, eu não tô há 1 hora, né? Não tô. Filho, tá aqui, olha só. Esse vídeo durava 1 hora. Terminou o vídeo. Não, mas tá errado. Não, porque eu não tô há 1 hora, porque eu tô... Aí inventa um número, né, assim, porque não tem ainda toda a base que é do argumento junto com a realidade, né? Ainda tá bastante fantasioso. E uma fantasia que é muito para servir a ele próprio. Sim, né, claro. ainda. Mas isso da hora, nossa senhora. Eu fico agoniado e não é nem com essa questão de já estar 1 hora aí, mas é tipo assim, Arthur, já são 9h58. E eu digo pra ele, Arthur, já são 10 da noite, filho, vamos dormir. Não, é 9. Porque é 9h58. Mas são 9.
E daí não vai dormir, e daí não vai fazer as coisas porque não são 10. E eu falei que era 10. Disso. É muito, muito, Sim, muito. ou então a máxima aquela, né? Filha, já falei pra tu botar a roupa. Mas eu tô de roupa. Tá, não, é que tu tá de pijama, eu quero que tu bote a roupa pra ir pra escola. Não, tu falou que era pra estar de roupa, eu tô de roupa, porque pijama é uma roupa. Começa assim, né? Sim, às vezes parece que é só pra argumentar, pra discutir, né? Mas um pouco porque ele tem que É a treinar. prática. É a prática, ele tem que treinar isso. E aí, vou dizer assim, ó, um adulto que não tem essa prática, ele vai penar muito mais para lá fora conquistar o seu espaço, né? Fazer amigos, fazer como é que é? Tipo, pensei na questão assim de um approach, assim, né? E chegar perto de alguém e puxar um assunto. Não, eu preciso treinar muito, muito para ter uma segurança na relação com as pessoas. Então, nessa fase que ele está botando em prática o pouco que ele já aprendeu e o que ele está criando em cima do que ele aprendeu lá na escola e agora com os pais também. Porque ele vai questionar essa hierarquia. Como é que agora que eu sei ler, que eu já vivo nesse mundo que também é de vocês, por que eu tenho direitos, né, diferentes, né? Por que não são iguais? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas então, com afeto significa podendo escutar a criança e conversar com ela sobre o que funciona e o que não funciona nesse contexto. Por exemplo, ok, que parece pouco 1 hora tu jogando videogame, só que a gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem rotina, a gente precisa sair, né? Então, já foi o suficiente, agora não dá mais. Porque senão a gente não vai fazer as outras coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas por que tem que fazer? Então me deixa, eu não quero ir. Não importa, ainda não importa, né? Algumas vontades tuas. E aí isso é muito injusto, né? Sim. Parece. E realmente Sim. É duro Falando agora. falar. É duro falar isso, né? Tipo, não importa o que tu quer, né? Mas é que a gente tem ainda uma hierarquia, a gente acredita que a gente sabe o que é melhor pro nosso filho e ele ainda não acredita nisso. E isso dói muito nos pais, né? De eles poderem bancar o que é o certo para eles sem serem violentos, né? E aí a questão da criança ser uma esponja, né, que se fala assim, da criança aprender tudo pela imitação, pela observação, quando a gente tem essa fase, ou mesmo lá, vamos pensar que essa criança, provavelmente lá nos 2 anos, ela já tocou o terror, né? Com as birras dela, com os ataques de fúria dela. Se ela teve que lidar com pais violentos já naquela fase, com certeza agora a criança também vai estar usando esse modelo, né, para se relacionar com os outros. Então é bem complicado. Algumas famílias se apavoram um pouco de ver aí pelos 7, 8 anos um mini eu, Sim. né, que briga, que fala palavrão, que responde, que explode e é difícil às vezes reconhecer que isso tem um modelo, Veio de né, ti, por trás. assim, Sim, é dureza, né? É uma das coisas, das durezas de ver o filho crescer e ver quem ele está se tornando. Sim, é o exemplo de argumentos que ele teve, né? E que ele acaba usando agora, né? Sim. No social dele. E daí não são argumentos, daí são tudo Sim. ações hostis, né? Agressivas, com pouca elaboração, com pouco pensamento. Então, bem diferente do argumentativo, Claro. que pelo menos está ali na fala, que faz a birra dele também, chora, também grita, não com a mesma intensidade de antes. Agora, por exemplo, ele se entristece mais, né? Uhum. Pode se enfurecer mais também,
Mas a gente já vê uma criança que começa a ter vontade de ficar sozinha se alguma coisa não dá certo. A gente vê uma criança que tem vergonha de ter feito errado alguma coisa, vergonha na vida social também. Isso tudo são aquisições do desenvolvimento que são bem interessantes, né? Que nos colocam no mundo das relações. Então, é saudável esse mini questionador? A gente incentiva, a gente argumenta de volta? Até onde vai isso? É uma boa pergunta, porque daí fala também dos limites, né? Dos limites que a gente vai colocar para nós e para ele. Por exemplo, quando tu fala então a gente vai incentivar, né? Eu diria que a gente vai procurar respeitar essa nova fase que ele está vivendo e parar e observar como é que ele faz, né? E aí poder instrumentalizar um pouquinho mais, né? Por exemplo, a criança pode começar a lidar com uma pequena mesada, seu dinheiro nessa fase. Porque ela já vai para a escola, tem que comprar um lanche, sei lá, coisas desse tipo. Pode ser que nessa fase já inicie. Uhum. Só que é uma criança de 7 anos, ela não tem condições de escolher se ela vai comprar cartinha Pokémon ou vai guardar para ter o que ela quer lá, sei lá quando, que ela nem sabe o que ela quer, né? Ou então vai gastar em bala, né? E quando queria muito comprar um gibi, só que ali naquela hora teve vontade de comer bala, né? E aí o gibi é mais caro que a bala e teria que guardar, não guardou. Então essas coisas assim a gente vai poder ensinar para ele, né? E ele, como ele já tem essa capacidade de entender um pouquinho da matemática, entender melhor, tem mais vocabulário, tem mais compreensão, né, de um pensamento um pouco mais elaborado, a gente consegue ensiná-lo mais, né? E aí aqui não é para ser professor de filho, não é isso, mas é poder ensinar, ajudar a se desenvolver e alcançar o que ele quer, porque com as argumentações ele quer algo, né? Então ele quer conseguir ficar mais tempo no videogame. Então como é que ele pode conseguir isso? Né? Talvez chorando, brigando, não vai ser o jeito. Como é que dá pra gente fazer? Costuma funcionar muito bem em combinações com as crianças. E nessa fase, que eles são bastante fiéis, então, ao que está anotado, ao que está escrito, porque na escola eles também têm esse sistema, vale a pena a gente usar isso. Né? Então, nós aqui usamos muito isso. Uhum. A gente anota no nosso quadro, na cozinha, combinações que a gente teve com ele. Amanhã o Arthur vai assistir tal filme que ele não conseguiu assistir hoje, a gente deixa anotado, ele participa, hoje ele já escreve, e aí isso consegue ser cumprido assim. E o que mais pega ele de surpresa, né, que com certeza os filhos de quem está nos escutando também, é quando as coisas não acontecem bem como eles tinham planejado, né? Então a gente combinou que ia assistir tal filme, mas no dia ali seguinte aconteceu um imprevisto. Então saber lidar com imprevistos, tudo isso é de uma grande aprendizagem, né, para a criança também nessa fase. Sim, e é uma baita oportunidade, na verdade, né? Essa porta que a gente falou que ele abriu para o nosso mundo é uma oportunidade da gente se conectar mais também, né? E se aproximar e aproveitar isso, né? Para o nosso relacionamento. Pai e filho, mãe e filho. Perfeito, né? Que vai ser duradouro, né? Vai ser formador pro resto da vida, pro futuro dele. Então, perfeito. Então tá, temos mais um episódio aqui do podcast sobre filhos. Não deixem de se inscrever, por favor. Compartilhem, curtam o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Mandem sugestões sempre lá no @psicoletiziafranco, no @paijovem ou no nosso e-mail podcastsobrefilhos@gmail.com. E até a próxima. Até mais.